Jornal das 10 de volta, já está aqui conosco no estúdio o governador do Ceará, Camilo Santana, do PT. Camilo Santana tem 50 anos, é engenheiro agrônomo, governa o estado do Ceará pela segunda vez. Foi reeleito no ano passado, no primeiro turno, com 79,95% dos votos. Um recorde histórico nas votações do estado. Antes, de 2007 a 2010, foi secretário de Desenvolvimento Agrário do então governador Cid Gomes, eleito senador pelo PDT. Camilo Santana também já foi deputado estadual. Governador, muito obrigado pela presença do senhor aqui conosco no Jornal das 10. Boa noite. Boa noite, Heraldo. Boa noite, André. Boa noite, Camarote. Boa noite, Cristiana. Boa noite, João. Boa noite a todos os telespectadores do Brasil. É um prazer participar. O senhor já fez, então, a apresentação aqui dos meus colegas. O João, a Cris, o Camarote já estavam conosco e o André se incorpora aqui ao nosso time. Estão já devidamente apresentados os meus colegas. Governador, a população do Ceará está assustada. E, creio que, em parte, a população do Brasil está admirada com a onda de violência que a gente viu no Ceará. Bom, é importante contextualizar, Heraldo, que, se me permite, que eu assumi o governo em 2015 e o Ceará tinha uma alta taxa de homicídios e violência no estado. E eu convidei especialistas do Brasil, do Fórum Nacional de Segurança, para ir ao Ceará e fazer um diagnóstico e preparar um plano. Eu só acredito em qualquer política pública se ela for planejada. E o Ceará já deu um exemplo disso na educação. O ex-governador Cid, hoje senador, implantou uma política pública há 10 anos, eu dei continuidade e hoje o Ceará tem uma da melhor educação pública do Brasil. Aliás, no último dado do IDEB, das 100 melhores escolas públicas do Brasil, 82 são no estado do Ceará. Então, primeiro fazer um diagnóstico, saber onde é que o que o Estado precisaria fazer, que essa é uma problemática do Brasil inteiro. E, se me permita, nós traçamos 3 eixos nesse plano. O eixo de fortalecimento policial, o eixo do sistema prisional, que é um grande gargalo para a segurança pública do Brasil, e o eixo prevenção social. O eixo prevenção social, o Brasil investir, o Estado investir em educação, escola tempo integral. Nas 2 oportunidades que eu tive com os 2 ex-presidentes, eu coloquei que a maior política de segurança pública para a redução de violência do país seria implantar a escola tempo integral nesse país. É uma forma de proteger o nosso jovem. O Ceará já é o 2º estado do Brasil com o maior número de escolas de ensino médio de tempo integral. Então, o eixo prevenção, o eixo fortalecimento policial. Pra você ter uma ideia, Heraldo, mesmo numa crise no Brasil, em 4 anos de crise econômica, eu contratei 10 mil profissionais de segurança para o Ceará. Praticamente aumentando em 50% o efetivo. Equipamentos, inteligência, modernizando a Polícia Civil do Estado. E o eixo prisional, sistema prisional, que o que acontece hoje? Você prende e o bandido lá de dentro da cadeia dá as ordens de dentro da cadeia para as organizações criminosas fora da cadeia. Eu tinha um problema em 2016, eu enfrentei uma greve de agentes penitenciários. Essa greve praticamente durou um dia, mas ela quebrou o meu sistema prisional. Ou seja, quebrou fisicamente. E eu passei 2 anos recuperando o meu sistema. Você vai imaginar, chegou a um ponto que não tinha nem a cela para fechar o preso. Então, foram 2 anos, gastei quase 50 milhões de reais para recuperar. E fiz concurso público para agente penitenciário. Eu aumentei em 70% o efetivo do agente penitenciário do Ceará. Veio 2018, eu decidi fazer decidi fazer uma reestruturação no governo. Cortei 7 secretarias e criei uma secretaria nova, Secretaria de Administração Penitenciária. Exatamente para dar o peso, porque tinha compreensão da importância de intervir dentro desse sistema. E fui procurar o que havia de melhor para ser secretário do meu governo, esse meu 2º governo. E já tinha conhecimento do Luiz Mauro, que tinha feito, inclusive, foi aquele que foi para Rio Grande do Norte, conter toda aquela rebelião em Alcaçuz. É um policial civil aqui do Distrito Federal, e o convidei para ser secretário no meu estado. Ele aceitou, e logo em seguida, quando ele tomou posse, no dia 2, começou a implantar o que a lei manda fazer dentro do sistema prisional, que é tirar a comunicação, tirar regalias, separar presos por crimes, tipificando o crime. E aí foi o que ele passou a fazer. E a partir daí, no dia 3, na madrugada de dia 3, começou uma série de ataques no estado do Ceará,
no sentido de intimidar amedrontar a população, que é geralmente o tipo de ação que os criminosos fazem, tentando intimidar as ações do Estado. Então, essa mais ou menos... Então, não foi uma decisão fácil minha, né, mas tomei essa decisão pensando no meu Estado e no futuro do Ceará, nas famílias de bem do Estado do Ceará, porque não tenho dúvida que se nós tivermos um sistema prisional controlado, onde quem manda é o Estado, cumprindo a lei de execução penal, não tenho dúvida que as melhorias nas ruas são significativas. E a prova está aí. Desses 15 dias que aconteceu isso, os homicídios do Ceará foram lá para baixo. Nós estamos há 3 dias sem homicídio em Fortaleza. Prova que os homicídios acontecem pelas facções e pelas organizações criminosas hoje no Brasil. Governador, eu convido o senhor a assistir conosco aqui a mais um dia de combate aos ataques de criminosos no Ceará. Hoje a polícia apreendeu 700 quilos de explosivos. Vamos ver. Os explosivos estavam armazenados dentro de 23 caixas em um apartamento vazio. A polícia acredita que esse material seria usado em ataques criminosos e assaltos a banco. Os explosivos fazem parte de uma carga apreendida no fim de semana, também em Fortaleza, quando 6 pessoas foram presas. É uma carga, digamos assim, mais facilmente manipulável, né? Então foi o que eles trouxeram para cá. Ontem à noite, criminosos tentaram derrubar uma torre de telefonia em Fortaleza. A polícia prendeu 3 suspeitos. Em 2 semanas de ataques, 383 pessoas foram detidas. Ônibus do transporte público da capital também foram alvo dos bandidos. No início dos ataques, a prefeitura reduziu a frota e os coletivos só circulavam com o apoio de policiais. Mas hoje, a prefeitura disse que 100% dos ônibus vai circular normalmente até às 11 horas da noite. A Secretaria da Segurança Pública do Ceará chamou 1.200 policiais militares e bombeiros da reserva para retornar ao trabalho de forma emergencial. Mas apenas 525 compareceram até agora. O prazo era nesta quarta-feira, mas o governo prorrogou a convocação para sexta-feira. Quem não se apresentar pode responder a um processo administrativo. A previsão é de que os reservistas já saiam para as ruas no fim de semana. Temos que estar à disposição, né, da nossa instituição. Então, para isso, eu estou aqui, para realizar o trabalho, né? E agora, governador Camilo e colegas da análise, nós vamos a Fortaleza ao vivo falar com o Alessandro Torres. Aí está ele. Ele tem as informações de momento agora do Ceará. Boa noite, Alessandro. Qual é a situação de momento por aí? Oi, Heraldo, boa noite a todos. Hoje, felizmente, estamos tendo uma noite mais tranquila, pelo menos até agora, sem nenhum registro de ocorrência de novos ataques. Mas a preocupação com o policiamento continua, tanto é que, como nós vimos aí, tem essa convocação dos 1.200 policiais da reserva e eles estão sendo convocados a trabalhar por tempo indeterminado, até que o governador, que está aí no estúdio, julgue que a situação está normalizada e possa dispensá-los. Inclusive, o comando aqui da Polícia Militar está fazendo algumas estratégias para atrair esses mais de 600 militares que ainda não se apresentaram. Muitos têm já a idade de mais de 50, 55 anos, alguns estão com celular desatualizado, não tem perfil em rede social, então o comando está até pedindo para que os colegas da ativa, que sejam mais próximos desses militares, possam entrar em contato com eles para que eles se apresentem, porque afinal a apresentação é obrigatória. Agora, uma vez aqui, só vão realmente para as ruas aqueles militares que se declararem totalmente aptos, aqueles que tiverem qualquer problema físico, qualquer limitação. Isso, lógico, vai ser levado em conta e também vai ser respeitado. É uma convocação estratégica, porque o policiamento deve permanecer reforçado aqui. A gente sabe que, por exemplo, a Força Nacional, que foi enviada pelo Ministério da Justiça, em princípio por um período de 30 dias, e já faz quase 15 dias que a Força Nacional está por aqui. Então, depois que ela for embora, o policiamento deve permanecer reforçado por aqui. Inclusive, a convocação foi prorrogada, vai até sexta-feira, e já na sexta-feira os primeiros militares da reserva já devem ir às ruas, vão participar tanto do patrulhamento quanto de operações
especiais, junto com o restante da corporação, fazendo o trabalho normal de policiamento que é tão necessário nesse momento aqui no Ceará, né? Com você, Heraldo. Alessandro Torques falando ao vivo do Ceará com as informações de momento. Obrigado a você, boa noite, Alessandro. E já aqui no nosso momento de análise, Gerson Camarote. Boa noite, governador. Governador, o senhor fez uma análise grande do que o senhor fez na primeira gestão, no primeiro mandato como governador em relação à área de segurança pública. Eu vou voltar 6 meses atrás, na central das eleições, o então presidenciável Ciro Gomes fez um diagnóstico da situação de segurança pública no Ceará e falou que o grupo político, e incluindo o senhor, a sua gestão, fracassou em relação à segurança pública. Ele fazia um relato muito contundente de que se investiu muito em armamento, em policiais, na contratação de policiais, inclusive de homens, né? Inclusive a questão de veículos, a contratação de veículos. Mas esqueceu completamente a área de investigação, a área de inteligência. O diagnóstico feito pelo ex-ministro Ciro Gomes está correto? Primeiro, Camarote, nós investimos em inteligência e investimos em investigação. Eu aumentei 53% da Polícia Civil do meu estado, que é quem faz as investigações, né? Eu passei 4 anos, e esse que é o grande debate que precisa ser feito, é que nós governadores, passamos 4 anos colocando a necessidade de se construir uma política nacional, né? E que no governo do presidente Temer, sob a liderança do ministro Raul Jungmann, se criou o Ministério da Segurança Pública, se aprovou no Congresso Nacional um plano nacional, um sistema unificado de segurança pública. A gente sempre colocava, existe um sistema para a saúde, existe um sistema para a educação, mas não tem um sistema para a segurança. E a responsabilidade toda de resguardar a população dos estados são dos governos estaduais. Mas os governos estaduais têm as suas limitações, são engessados. Vou dar um exemplo. Em 2016, eu fiz uma lei no meu estado proibindo para que as operadoras de celular bloqueassem o sinal de celular nos presídios cearenses. Teve até uma ameaça com um carro-bomba na Assembleia. A Assembleia aprovou. Poucos dias depois, o Supremo Tribunal Federal, através de liminar, derrubou a lei, alegando que os estados não tinham competência para isso. Mas não podia botar bloqueador? Mas quem tem a responsabilidade? Porque é o seguinte, eu defendo que essa lei precisa... Por que o Congresso não vota isso? Porque hoje o crime organizado ultrapassou as fronteiras dos estados, Camarote. Hoje, lá do Rio de Janeiro, se dá comando na região norte. Lá de São Paulo, se dá comando para a região nordeste do Brasil. O crime, ele se ultrapassou as fronteiras dos estados e se transnacionalizou. É preciso construir uma política nacional de pactuação. Eu defini, inclusive, os centros integrados de inteligência. E, por sinal, o primeiro centro integrado de inteligência criado no Brasil foi lá no Ceará, inaugurado agora em dezembro. Onde todos os estados do Nordeste brasileiro têm presença de pessoas da inteligência lá, comandado pelo governo federal, e isso é importante, trabalhar com tecnologia, trabalhar com inteligência, esse é um desafio importante. O senhor fala, por exemplo, agora, o senhor falou para o Heraldo Pereira que o senhor estava endurecendo a política dentro dos presídios. E a minha pergunta é, por que só agora, depois de 4 anos? Porque o que se espera dentro do presídio é que o Estado tenha, sim, total controle, e não preso. O que aconteceu de errado nesses 4 anos? Então, primeiro, infelizmente, essa não é a realidade do Brasil. Não é só no Ceará, no Brasil inteiro, o sistema prisional. A superlotação... Está acontecendo agora uma explosão de violência. Calma, o que eu quero dizer é que, primeiro, eu sou daqueles que só defendo qualquer ação governamental com planejamento. Eu repeti, eu queria construir um plano. Nesse plano tinha uma ação no sistema prisional. Em 2016, na metade do meu governo, eu tive uma greve. Você imaginou fazer essas medidas num sistema todo quebrado? É impossível, né? Então, eu precisei recuperar o meu sistema, contratar pessoal. Eu chamei eu dou quase, repito, 70% do efetivo de agentes penitenciários, eu aumentei no Ceará, porque eu precisava ter efetivo, precisava ter uma estrutura mais adequada, com infraestrutura para garantir o controle do sistema. Eu construí 3 mil novas vagas no sistema prisional nesses 4 anos. Né? Então, o momento de fazer isso, avaliei que o momento de fazer isso era agora. Preparado, com infraestrutura, com pessoal, com mais polícia nas ruas, porque eu sabia que a reação viria, forte nas ruas,
por conta tentando intimidar o Estado, né? Portanto, e chamei o que havia de melhor nessa área, o secretário, que já tinha larga experiência, para conduzir esse processo. Tanto que você vê, a partir do momento que ele assume, no outro dia começam as reações por conta das ações que nós estamos tomando dentro, apenas cumprindo a lei. A lei que, endurecendo, tirando comunicação, separando por tipo de crime, tirando regalias. Foram mais de 1.300 celulares já retirados nesses dias dos presídios cearenses. E quando eu pedi o apoio do governo federal, da Força Nacional e a parceria do governo federal, exatamente porque precisava resguardar a população do meu estado. E continuo pedindo, porque nós vamos continuar endurecendo dentro do sistema prisional do estado do Ceará. Governador, o senhor falou do ministro Jungmann, se referindo aí ao governo do presidente Michel Temer. Mas queria voltar um pouco, porque o governo do PT, a ex-presidente Dilma Rousseff, estava no comando do país, e até o general Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional, esteve aqui, conversou com a gente, deu entrevista, e também no mesmo dia ele tinha dito mais cedo que a presidente Dilma derreteu o sistema de inteligência do país. O governo do PT não tem nenhum tipo de responsabilidade nessas falhas que o senhor disse que estava faltando um plano de segurança, que o senhor só acredita nesse tipo de planejamento? Qual que é a responsabilidade do PT nisso? André, a minha crítica não é ao governo B. Eu acho que todos os governos que passaram não deram atenção devida a esse tema. Inclusive a do PT. Inclusive a do meu partido. Vamos lá. O que é que causa essa violência toda no Brasil? Uma coisa chamada tráfico de drogas. O Brasil não é grande produtor de droga. A droga entra pelas fronteiras. Quem é responsável por proteger as fronteiras do Brasil? A União. Quem é responsável por combater o narcotráfico? A União. Quem é que tem a capacidade de legislar sobre esse tema? O Congresso Nacional. Não são os governadores. Acabei de dar o exemplo do caso do estado do Ceará. É diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, os estados lá têm autonomia para legislar. Tem estado que tem prisão perpétua, tem estado que não tem. Aqui não. Nós somos uma federação, mas os estados dependem da União. Então, o que a gente sempre defendeu era uma pactuação nacional, que precisa ser coordenado pela União, chamar o Poder Judiciário, porque nós só somos apenas responsáveis para guardar o preso. Quem julga o preso é o Poder Judiciário. Chamar o Poder Judiciário, chamar o Congresso Nacional, rever as leis desse país. Muitas leis são frouxas e precisam ser revistas no Brasil. Então, quem tem um papel, chamar todos os governadores. Eu, na última reunião dos novos governadores eleitos, com o novo ministro Sérgio Moro, nós colocamos isso. A necessidade, queremos dialogar, inclusive para mostrar as experiências e as necessidades que os estados possuem para fazer essa pactuação e essa parceria com o governo federal. O governador, o senhor fala que essa reação é uma reação às ações do governo, mas antes das ações do governo, no ano passado também teve momentos de muita tensão no Ceará, ao longo do ano inteiro. Quer dizer, é uma coisa que vem se agravando há algum tempo. Isso não aconteceu da noite para o dia. Mas, Cristina, ao contrário, ano passado nós tivemos redução de todos os indicadores do Ceará na área de violência melhoraram. Roubo, assalto, homicídio. Sim, mas até pode ter acontecido em números estatísticos alguma melhora, mas teve fatos como, por exemplo, a presença de representantes de facções criminosas morando livremente lá. A inteligência, como o Camarote lembrou, a inteligência não detectou essa de luxo, essa presença lá. A minha pergunta é a seguinte: o poder público perdeu a guerra para o crime organizado? Primeiro dizendo que nós não podemos jamais mostrar que o Estado é maior do que o crime organizado no Brasil. Porque isso, Cristiano, é bom fazer um histórico no Brasil. Onde é que nasceram essas organizações criminosas? Foi em São Paulo e Rio de Janeiro, que se espalhou pelo Brasil inteiro. É aí onde eu coloco que o Estado, os governos foram omissos, não falo de A, B ou C, em políticas que realmente fossem efetivas para combater o crime organizado no Brasil. Então, esse é o que... E eu acho que nós temos uma ferramenta importante a partir de agora, o SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública, que reúne todos os estados e que é o responsável, o governo federal, para coordenar isso. Criou um fundo, criou uma meta, criou indicadores. Acho que nós temos uma ferramenta para ser colocada em prática no sentido de a gente conseguir, porque esse é o clamor do Brasil inteiro. Não é um clamor do Ceará, é um clamor de todos os estados. O senhor está repassando para o governo Lula e para o governo Dilma a responsabilidade? Estou passando para todos os governos que vieram anteriormente. Não é repassando responsabilidade. Estou colocando aqui, repito, o problema da violência se agravou no Brasil por uma coisa chamada tráfico de drogas.
O Brasil não é grande produtor de droga, nós não somos grande produtor de armas pesadas. Entram pelas fronteiras, camarote. Quem é o responsável para proteger as fronteiras brasileiras? São os estados? Não é. Quem é responsável para combater o narcotráfico no Brasil? São os estados? Não. Mas o senhor tem que garantir a segurança da sociedade. Claro, eu que tenho procurado. Eu desafio, Cristiano, talvez um estado que tem investido tanto em segurança nos 4 anos do que o Ceará. E ainda tem um detalhe, nós preparamos o estado para poder fazer isso. O Brasil viu uma crise, tem estado que nem pagou ainda o salário dos servidores, nem o 13º. Senador, eu contratei 10 mil homens só em 4 anos. Investi, eu estava conversando com o João antes de começar, nós somos o estado que mais fez investimento público no Brasil nos últimos 4 anos, é o Ceará. Aliás, vamos bater o recorde esse ano de 2017, investindo mais de 15% na nossa receita corrente líquida. Isso me permitiu contratar novos profissionais, contratar novos agentes penitenciários, construir novas unidades prisionais. E temos um desafio muito grande. Eu sei que a luta é árdua, é difícil. E temos muito caminho ainda para percorrer, não só no Ceará, mas do Brasil inteiro. O senhor reconheceu aí que houve uma omissão, um fracasso, que seja dos governos anteriores, de todos os partidos, os últimos governos. A questão da segurança está presente em todas as campanhas eleitorais, das últimas todas as campanhas. No entanto, o senhor reconhece que pouca coisa avançou, se é que avançou. Talvez tenha até piorado. Nessa campanha presidencial, a questão da segurança também foi predominante, tanto que venceu um discurso até mais radical de combate à violência, à corrupção e tudo mais. Eu queria que o senhor fizesse uma análise sobre esse momento. Nós temos chance de ter um avanço verdadeiro nesse momento, nas circunstâncias em que a gente vive, ou vamos repetir o ciclo? Muita promessa e pouco resultado. Eu acho, primeiro, que a sociedade está cansada, porque o Brasil só fez aumentar suas taxas de violência ao longo das últimas décadas. Essa é a grande realidade. Está aí todos os Fórum Nacional de Segurança Pública que divulgam os dados, mostra isso. O que eu percebo é que há uma ferramenta importante nesse momento, que foi o SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública, que integra os estados brasileiros, que cria os centros de inteligência. Repito, hoje vem um grupo organizado de um estado fora da Paraíba, por exemplo, cometer crime no Ceará. Vem do Pernambuco, vai do Ceará. Então, o crime se nacionalizou e se transnacionalizou. Então, você constrói uma estrutura onde você tem uma informação de um estado para o outro para poder ajudar as investigações. Então, é isso que eu defendo. Eu sou muito esperançoso, acho que esse sistema vai nos permitir dar um passo importante para o Brasil. E, repito, esse é o clamor da sociedade. E eu passei 4 anos agarrado com esse problema no Ceará, buscando trazer os melhores especialistas que entendem de segurança para ajudar o meu estado. Fiz todos os investimentos possíveis em equipamentos. Hoje, todas as cidades acima de 50 mil habitantes do Ceará, por exemplo, têm um sistema de vídeo monitoramento inteligente. Inclusive, estamos sendo exemplo para o Brasil. Nós estamos conseguindo recuperar carro em 7 minutos. É um sistema que identifica a placa dos veículos, dá um sinal e o sistema passa a acompanhar, porque há uma coisa chamada mobilidade do crime. Todo criminoso ele utiliza um veículo para cometer o crime. Então, se eu conseguir monitorar esse veículo, eu consigo dar respostas mais efetivas. Então, eu levei a Universidade Federal para dentro da Secretaria de Segurança Pública. Estou levando a Amazon e a Oracle para criar ferramentas tecnológicas, porque sem tecnologia, sem inteligência, sem integração, nós não vamos conseguir vencer essa batalha. Mas tem que ter uma pactuação da União com os estados, com os municípios, prevenção. Às vezes uma ação urbana numa cidade, uma melhoria num bairro, uma iluminação, garantir uma casa digna para as pessoas morarem. Você acha que tem essas condições para ter essa integração, governo federal, estados e municípios dessa operação, nessa política? Agora? Sem dúvida, eu acho que todos os governadores estão dispostos e viemos construindo isso com o ex-ministro Raul Jungmann, tivemos uma reunião com o atual ministro Sérgio Moro, não tenho dúvida que tem um ambiente muito positivo e favorável para essa pactuação. O estopim dessa onda de ataques no Ceará foi uma série de ações para combater o crime dentro dos presídios do Estado. Nós vamos rever agora como foram essas últimas 2 semanas. Vamos rever aqui. Os próprios bandidos gravaram o ataque às câmeras de monitoramento nas ruas de Fortaleza. Ao mesmo tempo, na madrugada, outros ataques assustaram os moradores de diferentes bairros da capital cearense.
A polícia investiga se foi de dentro da cadeia que partiu a ordem para os ataques. Bandidos incendiaram os carros dessa concessionária e um posto de combustível em Fortaleza. A maior parte dos ataques teve como alvo prédios públicos, a sede do Detran e até delegacias. Na capital, os ônibus urbanos circularam com 30% da frota na maior parte do dia. Os primeiros homens da Força Nacional devem chegar a Fortaleza ainda hoje à noite. Ao todo, 300 homens vão reforçar a segurança por pelo menos 30 dias. Já são quase 90 ataques no Ceará desde a noite da última quarta-feira. Ônibus, vans, lojas, agências bancárias e prédios públicos viraram alvo de bandidos na capital, Fortaleza, e no interior. Para tentar conter a onda de ataques, a Força Nacional de Segurança foi enviada pelo Ministério da Justiça a pedido do governo do Ceará. Em plena noite de sábado para domingo, eu estou andando no meio da avenida de um dos bairros mais movimentados da cidade. Quase não passa carro. E isso, apesar da presença ostensiva da polícia e da Força Nacional. E teve o primeiro confronto desde o início dos ataques, há 4 dias. Um policial militar ficou ferido e 2 bandidos morreram depois de uma perseguição e tiroteio. No litoral leste do Ceará, o alvo da ação criminosa foi uma estação ambiental que fazia projetos sociais. No fim da manhã, 23 presos fugiram de uma cadeia pública a 100 quilômetros de Fortaleza. Os bombeiros tiveram muito trabalho neste bairro de Fortaleza. Pela manhã, bandidos puseram fogo em vários carros que estavam na rua. Também à luz do dia, 4 pessoas jogaram uma bomba caseira nesta creche. A Secretaria de Segurança diz que os atentados são uma reação às medidas adotadas pela recém-criada Secretaria de Administração Penitenciária. Entre elas, impedir a entrada e o uso de celulares nas prisões com medidas simples, como o fim das tomadas nas celas e acabar com a separação dos presos por facções criminosas. Hoje, de madrugada, o governo do Ceará transferiu 20 detentos para o Presídio Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Os bandidos romperam os cabos de sustentação e derrubaram esta torre de transmissão de energia que liga Fortaleza ao Porto do Pecém, um dos principais do Nordeste. Hoje o Ministério da Justiça anunciou o envio de mais agentes da Polícia Rodoviária Federal. Eles devem ajudar no policiamento de pontos estratégicos, como estradas e torres de transmissão de energia. Esse tipo de imagem, além da sensação de insegurança da população, gera ainda transtornos como o lixo acumulado nas ruas, serviço que aos poucos vem sendo normalizado. É que alguns caminhões de coleta também foram destruídos. Governador, o João Borges falou sobre a campanha e eu quero falar sobre o governo do presidente Bolsonaro, porque o que a gente está vendo diante dessas questões da violência no Ceará é que o governo Bolsonaro tem essa política de segurança e a população elegeu um presidente com essa plataforma que foi vitoriosa. Eu quero saber o seguinte, os governos do PT, na avaliação do senhor, minimizaram essa questão da segurança? O senhor concorda com a política de segurança do presidente Bolsonaro? Não, primeiro, posso falar do meu governo. Eu dei toda a atenção, né, e fiz muito investimento nessa área. Repito, não foi só porque eu posso até entregar depois. É que o senhor falou do plano nacional, por isso não, por isso que eu estou perguntando a nível federal. Porque o que eu defendo, primeiro, cada estado tentou cuidar da sua tarefa, né? Então, eu procurei fazer a tarefa no estado do Ceará, mas a partir de um diagnóstico, a partir de o que precisaria o Ceará fazer para reduzir a violência no meu estado. Então, e fui seguindo em contratação de pessoal, comprei aeronaves. Hoje o Ceará tem a melhor frota de aeronaves biturbina do Brasil. Aeronaves top vindo da Alemanha. Então nós fomos investindo naquilo necessário para deixar equipar a polícia preparada para isso. O que eu tenho que colocar a dizer é que o crime, né, e isso não é só uma fala minha, são de todos os governadores do Brasil, de que o crime ultrapassou as fronteiras do Brasil. Ou a gente constrói um plano nacional, e foi esse passo importante que o ex-presidente Temer deu, né, que foi o SUSP votado pelo Congresso Nacional. Hoje nós temos um plano, temos um sistema, temos metas, temos indicadores, pela primeira vez, né? Então, o governo do presidente Bolsonaro já começa com um instrumento importante, e é claro que ele tem uma plataforma, teve algumas ações que ele defendeu durante a campanha, né? Uma própria que ele anunciou ontem
a liberação na questão do uso de armas. Então, o que eu quero dizer é que nós, todos os governadores, estamos aí... O senhor é a favor do decreto da posse de arma? Olha, o presidente está cumprindo a promessa de campanha. Eu não acredito que isso vai resolver o problema do Brasil, né? O que eu acredito é que a gente tem que desarmar os bandidos, a gente tem que sufocar o dinheiro dessas organizações criminosas no Brasil, a gente tem que proteger as nossas fronteiras, tem que investir na Polícia Federal, investir na Polícia Rodoviária Federal. É nisso que eu acredito, né? E pactuar, construir ações conjuntas com os estados da federação. É isso que eu acredito. Deixa eu retomar só uma questão do Ceará. A população ainda está muito apreensiva, as imagens são chocantes, a gente está vendo aí essas 2 últimas semanas, assim, a população refém ali da criminalidade, turistas também deixando de viajar ao Ceará, que é uma rota das mais importantes do turismo do Brasil, as praias, o interior do Ceará. E aí eu lhe pergunto, governador, quando o governo vai ter a situação sob controle total? Quando a população vai estar tranquila? Olha, primeiro, eu tenho uma característica que eu gosto muito de conversar com as pessoas. Eu fui para as ruas. Sabe o que a população me dizia? Governador, não pare. Vá para cima, porque nós não aguentamos mais o crime aqui fora. E sabemos o que acontece dentro dos presídios. Então, se tem uma coisa que eu tenho tido é apoio da população e apoio das instituições. Eu criei em 2015 o chamado Pacto pelo Ceará Pacífico, reunindo todas as instituições, Poder Judiciário, Assembleia, Polícia Federal, né, discutindo as ações para unificar e as ações serem conjuntas. Aliás, o Poder Judiciário tem sido grande parceiro no estado do Ceará. Eu fechei agora 67 cadeias no interior, cadeias precárias, né, e concentrei esses presos na região metropolitana, para ter mais controle sobre os presos. Isso foi uma decisão do próprio secretário. E tenho tido todo o apoio do Poder Judiciário. Então, o que eu posso lhe garantir, Camarote, é que nós vamos ser cada vez mais duros com o crime organizado dentro do sistema prisional do estado do Ceará. A minha presença hoje no ministro da Defesa, hoje pela tarde, foi exatamente dizer isso. Olha, eu solicitei a presença das forças, da força do Exército no Ceará, né, e vou continuar fazendo cumprir a lei dentro do sistema prisional. Pela GLO. Para GLO, ou então pelo menos o que eu tenho colocado, porque o que se coloca, que o próprio ministro coloca, eu conversei com o presidente por telefone, o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, conversei por telefone durante a semana passada. Como é que foi essa conversa com ele? Muito boa, conversa muito receptiva, eu coloquei o problema, né, e a questão é que hoje não há respaldo legal para as ações do Exército, porque o papel do Exército não é esse, não é estar nas ruas fazendo segurança pública, né? Então, essa é uma situação anormal. Então, não há resguardo jurídico para o policial do Exército, o Exército brasileiro, o aeronáutico, exercer suas funções nas ruas. O presidente disse para o senhor que não haveria nenhuma dificuldade. Como o presidente, a origem dele é do Exército, há um questionamento em relação a ele. Ele quer que a justiça, que haja proteção jurídica. Quantos homens do Exército não estão respondendo por conta das ações, por exemplo, no Rio de Janeiro, por conta das ações em outros estados do Brasil? Então, é uma preocupação. Então, eles só querem entrar com a força do Exército em último caso, né? E na avaliação do próprio ministro, a situação, você acabou de ver aqui pela própria reportagem, ela está se normalizando. Isso não quer dizer que outras ações não possam acontecer, até porque nós vamos endurecer, nós não vamos abrir mão, né? Eu não tenho dúvida, Heraldo, que não é fácil para mim uma decisão dessa. Eu não tenho dúvida que eu estou dando uma contribuição para o meu Estado e talvez um exemplo para o Brasil no futuro, que essas ações vão repercutir na melhoria da segurança pública do meu Estado. Então, esse é o meu sentimento e tenho tido, repito, apoio da população nas ruas, apoio das instituições, e por isso tem me fortalecido a tomar essas decisões em relação lá no estado do Ceará. Governador, a gente viu ao longo desses últimos 15 dias muitas reportagens mostrando o comércio fechando, as pessoas sem sair de casa. A minha pergunta é, o senhor já tem um levantamento sobre o impacto que essa crise na segurança teve na arrecadação do Estado, na economia do Estado? Porque, como disse o Camarote, é o período... Até o Camarote perguntou do turismo. Olha, nós estamos com mais de 80% de ocupação nos hotéis. Aumentamos o percentual de ocupação nos hotéis no Ceará, em Fortaleza.
aumentamos em 14% o fluxo dos outros 14 dias no aeroporto de Fortaleza, né? Então, pelo menos no momento não há. Eu recebi ligação do presidente de companhias aéreas, né, que não houve nenhuma mudança na compra de passagens aéreas com destino de Fortaleza, né? Então, eu tenho monitorado isso, né, porque é uma preocupação. Eu lutei 4 anos muito para transformar a Fortaleza no centro de conexões aéreas. Né? Nós saímos de 8 voos por semana para 48 voos por semana internacionais diretos, né? Então, há uma preocupação, claro que é uma preocupação minha forte no turismo, na economia, né? Mas, repito, não tenho dúvida que acredito e estou muito confiante que essas ações que nós estamos tomando será pelo bem do meu Estado. A gente viu aí derrubando torre de energia, explodindo viadutos, essa coisa toda. O ministro Sérgio Moro disse na entrevista ontem aqui que tem um projeto que vai transformar esse tipo de ação em crime de terrorismo. O que o senhor acha? A Lei 13.260, que é de 2016, que é antiterrorismo, ela fala sobre isso. E eu defendo que precisa de uma mudança. Até porque esses atos, foi pela primeira vez que se utilizou explosivo em ações no Ceará, né? Bombas, é uma coisa. Isso precisa ser tipificado como terrorismo, né? Então, como eu disse, precisa o Congresso Nacional rever uma série de leis, né, em relação, inclusive, uma delas é a lei antiterrorismo, que precisa tipificar esse tipo de ação, né, na questão do terrorismo. Porque o Partido dos Trabalhadores sempre resistia a esse tipo de mudança na legislação. Há uma nova compreensão no PT, o seu partido? A questão, ele sempre colocava que isso poderia afetar ações dos movimentos sociais, que não há justificativa para isso. Eu acho que nesse momento a gente tem que tirar as questões partidárias de lado, né, e eu particularmente defendo que esse tipo de ação que aconteceu no Ceará tem que ser tipificada como ação terrorista no Brasil. O senhor está falando sobre ações no Congresso, sobre mudança de lei e sobre a redução da maioridade penal. O senhor acha que isso o senhor apoia? Eu acho que a gente tem que aprofundar esse debate, André, mas eu não acredito que isso vai resolver. Mas eu acredito que isso vai vai aumentar a população carcerária do Brasil. Mas até porque no caso do Ceará estavam sendo usados, ou estão sendo usados ainda, menores. Nós fizemos aqui no Jornal das 10 uma reportagem sobre Geraldo, isso. O que o Brasil tem que fazer é ter políticas de proteção a essa juventude. Nós precisamos investir em mais educação, melhorar a situação da vida das pessoas nas cidades. Esse é o grande problema que o Brasil não está fazendo. Quando eu tive com a presidenta Dilma e o presidente Temer, eu disse: a maior e melhor política de combate à violência desse país é garantir uma política de escola tempo integral no Brasil. É uma forma que você botar essa meninada o dia todo na escola. Ele faz o ensino regular durante um período, o outro ele vai fazer um curso de informática, praticar um esporte, fazer um... Eu perguntei da redução porque... Eu implantei 103 escolas, a cada 3 escolas no Ceará, uma já é tempo integral. Agora isso custa caro, isso dobra o preço do custo da escola, né? Isso em 4 anos. Nós somos hoje o 2º estado com o maior número de escolas de tempo integral. Então, criar algumas políticas interessantes. Por exemplo, no Ceará, a gente percebeu que há uma evasão, acabar com a evasão escolar, é outra meta. Nós reduzimos de 16% para 6% a evasão escolar nas escolas de ensino médio do Estado, né? Fazendo busca ativa, buscando o menino na casa, sabendo da família por que o menino abandonou a escola, né? Porque é uma forma de você proteger, dar oportunidade, dar esperança para esse menino, para esse jovem. Outra coisa que nós fizemos, Geraldo, nós descobrimos que muitos alunos de escola pública que passavam na universidade abandonavam a faculdade. Às vezes saia do interior, ia para a capital e não tinha condições nem de sustentar na capital. Eu criei uma bolsa, foi o primeiro estado do Brasil que criou isso, uma bolsa universitária no primeiro ano, meio salário mínimo por mês, para o aluno que estudou em escola pública. Passasse em qualquer universidade no Brasil, o Estado hoje paga uma bolsa. Então, são esse tipo de políticas que nós precisamos ampliar no Estado. Nós temos hoje 16 mil jovens no Ceará, por exemplo, que é o primeiro passo, que recebem uma bolsa para estagiar ou em órgãos públicos ou em empresas privadas. Então, em vez do menino estar lá e poder ser aliciado pelo tráfico de droga, ele está lá ganhando seu dinheirinho, né, pensando no futuro, tendo uma esperança na vida dele. Então, eu acho que o Brasil
precisa pensar, e nenhum país do mundo resolveu o problema da violência sem políticas sociais, de proteção. Mas, governador, só para retomar, eu perguntei da redução da maioridade, porque assim como o decreto da posse de armas, a redução da maioridade é uma promessa de campanha, enfim, foi discutida pela campanha do presidente Bolsonaro e está na pauta do dia. O senhor falou do Congresso, os próprios congressistas discutem isso ali. Por isso que eu perguntei se o senhor falou tem que debater, mas assim que tiver esse debate, o senhor vai ser favorável ou contra? Eu não acredito que isso vai resolver. Eu acho que ao contrário, nós vamos aumentar mais ainda a população carcerária do Brasil. Essa é a minha opinião. Tá? Mas, repito, eu acho que precisa ser feito um debate mais amplo, mais aprofundado, né? Mas eu, particularmente, sou contra, acho que isso não vai resolver o problema do Brasil. Governador Camilo, o que a gente vê lá no Ceará especificamente, o senhor está falando várias ações, tudo, mas a questão específica que a gente está vendo é o domínio das facções criminosas, que chegaram no Ceará, não é de hoje que essas facções começaram a chegar, teve o advento de 2005, daquele episódio do Banco Central lá, que foi claramente ali as investigações do assalto do Banco Central da unidade lá, que levou milhões, e que ali tinha o dedo e o comando do crime organizado e de uma facção criminosa. E o que a gente está vendo é que isso daí só cresceu justamente no período do seu grupo político no comando do Ceará, que já comanda há 12 anos. Então, eu pergunto, como é que está sendo esse combate? Por que não se combateu antes? Eu estou entendendo todas as suas ações, eu estou entendendo a área social, que acho importante, concordo com isso, tem que mexer com isso também, mas em relação ao crime organizado mesmo, a gente estava lembrando aqui, teve um episódio envolvendo até helicóptero, ou seja, lá as pessoas estão aterrorizadas com as facções. Eu tive há um ano em Fortaleza e parece que tem uma espécie de toque de recolher em várias áreas. As pessoas estão amedrontadas há muito tempo pelas facções criminosas. O que o senhor fez? É por esse motivo, camarote, que eu estou tomando essa ação nos presídios. Porque os líderes estão lá dentro, comandando lá de dentro. Por isso que eu estou tomando essa decisão de fazer essas ações. Né? Porque tinha gente morando em condomínio de luxo, a gente viu... Mas camarote, o crime organizado no Brasil inteiro. Agora, a explosão da violência não é para o Ceará, no Brasil inteiro. E o Ceará tem um detalhe, havia interesse de grupos organizados pela rota e estratégia de tráfico de droga. Então, ainda tem esse aspecto. O Porto Pecém virou uma espécie não é Porto Pecém, é a localização geográfica do Rio Grande do Norte, Ceará, né, são os estados próximos da Europa. Então, há um interesse de rota de tráfico de droga também muito forte do Nordeste. Né? O senhor não teme que, em relação a isso, o Ceará acabe se transformando, vamos assim dizer, que esta ação acabe comprometendo as questões econômicas do Ceará, como os investimentos de ligação com a Europa, com parte da África? Não, eu não acredito, Heraldo. Eu repito, eu lutei muito nesses 4 anos, eu fiz várias parcerias internacionais importantes. Fiz parceria com a Air France pelo hub lá em Fortaleza. A Fraport hoje é alemã, que administra o aeroporto, está investindo 1,2 bilhão de reais na modernização do aeroporto. Recentemente fiz uma parceria com o Porto de Roterdã. Hoje o Porto de Roterdã é sócio do Porto do Pecém, lá no Ceará, buscando exatamente fazer com que o Estado possa crescer e a economia possa crescer no meu Estado. Então, mas há um problema sério, que é isso que nós estamos tratando. As pessoas estão com medo lá no seu bairro. As pessoas, isso não é só no Ceará, é no Brasil inteiro. Né? Vai andar na periferia de São Paulo ou na do Rio, está aí o caso do Rio. Então, essa é a realidade do Brasil. E o que eu estou procurando fazer, que eu não tenho dúvida que essa ação que nós estamos fazendo dentro do sistema prisional vai ter um reflexo forte lá. Sei que nós estamos sofrendo muito agora. Não é fácil para mim, um governador, tomar uma decisão dessa no início do segundo mandato, né, no início do ano, né, e ter essa série de reações nas ruas, onde as pessoas ficam, temem com medo, mas não tenho dúvida que essas ações, estou convencido que essas ações são importantes para o futuro do meu Estado. Eu queria pegar um pouco o que o Camarote estava falando, que esse processo de piora sensível da segurança pública no Ceará começou ali em 2005, com esse assalto ao Banco Central, e esse período foi o período também do grupo político do senhor lá e do grupo político aqui no Comando Federal. Minha pergunta é, havia uma outra visão
sobre segurança pública, como enfrentar a questão da segurança pública no governo do PT, porque a gente se lembra da presidente Dilma, candidata Dilma, falando daquele VLT que era para fiscalizar as fronteiras, e depois de um ano não tinha... Vante, né? Vante, E que depois de um ano não tinha nenhum Vante voando, enfim. Havia uma visão diferente. Qual era a visão do governo do PT para enfrentar essas questões que o senhor falou, como fronteira, por onde entram armas, drogas? Era diferente? Ou foi ineficiente, ou foi incompetente? O que aconteceu? Que a coisa recrudesceu de tal maneira? Bom, primeiro, Cristiano, eu avalio o seguinte. Primeiro, eu só posso falar dos meus 4 anos que eu sou governador, né? E, pra você ter uma ideia, eu fui reeleito com 80% dos votos do meu estado. E, para mim, é um reconhecimento da população ao trabalho do governo, né? Então, para mim, é o maior sinal para mim de que nós estamos construindo o caminho certo no estado do Ceará, né? Temos desafios, problemas, erros, né? Eu sou um homem que gosto muito de fazer autocrítica para melhorar cada vez mais. Eu sou muito exigente, né? E me faço autoavaliação até a mim mesmo para saber onde é que a gente pode melhorar. E eu vou repetir, eu não vou falar do governo da presidenta Dilma, vou falar que todos os governos passados, nenhum me mostre qual foi a política de segurança pública que foi construída por um governo federal nesse país ao longo das últimas 30 anos. Não há. Até porque há alguns pontuais, o PRONAS na época do presidente Lula, né? A criação da Força Nacional na época do presidente Lula, mas não há uma política nacional. O argumento era de que, constitucionalmente, a segurança pública é do Estado. Mas a questão das fronteiras era federal. Eu estou falando isso porque o senhor faz um relato como se a situação tivesse começado agora. E não me parece que tenha sido agora. Essa situação vai piorando no Brasil desde sempre. Agora, como o senhor é governador do Ceará, nós estamos perguntando sobre o Ceará. O problema se agravou no país. Veja o caso do Rio de Janeiro, gente. O maior cartão postal do nosso país, né? Para lá foi o Exército lá para dentro, foi todas as forças de segurança do Brasil, foi para lá, está lá do jeito que está. Então, essa é uma questão nacional. Repito. O senhor acha que deveria ter tido intervenção? Teve, inclusive, deputado que defendeu a intervenção no seu estado. São realidades totalmente diferentes, camarada. O Rio de Janeiro não tinha dinheiro nem para pagar o salário, nem para botar combustível nas viaturas do meu estado. Eu tenho 29 mil homens hoje no Ceará trabalhando. Comprei 2.100 novas viaturas, né? Eu dei aumento salarial que chegou a 40% a coronel no meu estado nesses 4 anos. Então, eu investi fortemente em segurança lá. Então, são realidades diferentes. O que eu pedi, preocupado exatamente porque eu sabia da reação das organizações criminosas frente às ações que eu estou tomando no meu estado, né? E a minha maior preocupação é com a população, né? Eu sabia das reações, é por isso que imediatamente, dia 3, no outro dia, eu oficializei o pedido ao presidente da República, ao ministro da Justiça, ao ministro da Defesa, o pedido das forças, não só nacionais, mas também do Exército Brasileiro do Ceará. Governador, para resguardar, para ajudar, porque, veja bem, o crime ele começa a incendiar ônibus. Foi o que eu fiz. Botei 1.200 homens para garantir o transporte público da população. Porque é isso que o grupo criminoso quer. Ele quer chamar a atenção da mídia, que bota lá na primeira manchete do jornal, capa do jornal do meu estado, é o ônibus queimado. É isso que eles querem. Intimidar, amedrontar, e isso fazer com que o Estado recue. E a minha decisão é que eu não vou recuar. Não vou recuar, né? E por isso que eu preciso de mais profissionais nas ruas para garantir que... Uma outra preocupação minha é que houve um roubo de mais de 5 toneladas de explosivos em dezembro no Ceará. E ninguém sabia onde é que estava esse explosivo. Sábado nós encontramos 5.000 quilos em um depósito no Janguru Sul, no bairro da periferia, e hoje encontramos mais 700 quilos, né, completando todo... Que eram esses explosivos que estavam utilizando para fazer as explosões. Então, aí deixaram de incendiar ônibus, começam a incendiar caminhão de coletor de lixo. Foi o que eu fiz. Botei a polícia para acompanhar a coleta de lixo, para não parar a coleta de lixo, né? Depois começaram a querer ameaçar as unidades hospitalares. Está lá as viaturas protegendo as unidades. Então precisa de gente, os viadutos, está lá 30 viadutos da região metropolitana, colocando homens. E a ajuda que eu pedi ao governo federal foi exatamente porque tem equipamentos federais, né? A Chesf é federal, o fornecimento de energia. Aquele viaduto que explodiu a bomba é de uma BR, né? Você tem
portos também que são federais. Então você precisa ter um contingente de pessoal para estar presente nas ruas, garantindo a proteção da população. É sobre essa ajuda que eu quero falar. O senhor é um governador de oposição. Foi oposição na eleição ao presidente Bolsonaro. O senhor foi governador, uma votação muito expressiva, pelo PT, um partido que se opõe ao presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro, quando o senhor pediu socorro, demonstrou que é um parceiro? Olha, a recepção do presidente foi muito positiva, nós conversamos longamente por telefone, os ministros também se colocaram à disposição, eu tenho mantido contatos com os ministros permanentemente, né? E eu tenho o meu estilo, Heraldo, de que a eleição passou. Eu sou governador de todos os cearenses e ele é presidente de todos os brasileiros. Nós precisamos construir uma relação institucional pensando na população, né? E tudo aquilo que for para o bem do meu país, eu estarei apoiando. Aquilo que eu não concordar, eu vou criticar, vou lutar, né? Mas aquilo que foi importante para o Brasil, que o atual governo queira implementar no Brasil, eu estarei apoiando. Inclusive a reforma da Previdência. Mas sobre isso a gente vai falar já no próximo bloco. O intervalo é rápido, nós voltamos.